bem? Oi, Lúcia. Bom dia, Bom bom dia. dia, Lúcia. Bom Bom dia, com dia, alegria. Bom dia. com alegria. Dia, com alegria. Eu tô gravando também, tá? Tá bom, obrigada, Lucy. Daí, se o meu der errado aqui, eu pego o seu. Se o meu der errado, aí você. Agora, se os dois der errado, aí só quem tá aqui mesmo que vai ver. Bom dia, Márcia. Mônica Bom tá dia, aí. Maria Lúcia. Oi, Bom Bom dia, Maristela. dia. Regina. Oi, Eu tô sem Danilo. bateria, viu? Tem que Oi, desligar. Oi, Dia, Serena. bom Bom dia. dia. Jandira. Tudo bem aí? Bom Alguém dia. quer comentar alguma coisa? Em pleno domingo, pré-carnaval, né? É Aqui em mesmo. São Paulo já tá todos os bloquinhos na rua. Maria Lúcia, Ah, alalaô para você. quem? Alalaô, alalaô. Você sabe que quando eu era pequena, faz tempo, né? Eu saía no carnaval para jogar confete nas pessoas, Ah, para jogar água, sabe? Tinha aquele espirrador de água. Uhum. Aí passavam os carros, a gente jogava água, Fiz jogava dessa. confete. E tinha o, como é que chama? Que agora é proibido, lança-perfume, né? É, ah, uhum, sim, é. sim. Eu não Passei por sei essa porque. também. Hã? Você passou por essa, Darcy? Passei. Me O lembro pessoal mais bem. jovem nem sabe o que que é isso, né? Ai, ai. Bom dia, bom dia. A gente jogava confetes, Isso. serpentina, mas também jogava lança-perfume. Tinha uns sprays, depois foi proibido, Uhum, mas a gente fazia isso. Mas, Suzete, isso. você é muito nova para ter feito isso. Eu tenho 68 anos, vou fazer 69 em julho. Poxa, Eu tô- a sua câmera deve ser muito boa, a sua câmera de Essa é boa. 68, Sensacional, muito bom, Maria Lúcia. Ah, Pois sem é. ruga, sem nada. Ah, mas tem um pouco. Depende da posição, depende do dia. Não pode tirar foto séria. Toda foto tem que rir para não aparecer as rugas. A serpentina, a gente esticava a serpentina na uhum. rua, na calçada, em cada lado da calçada. Aí o carro passava e Arrebentava, ficava né? todo com a serpentina, né? Uhum. Legal. Ficava azucrinando as pessoas. Agora já é mais sofisticado, né? São Elas. outros festejos. Acabou a pureza, né? Acabou aquelas E mesmo. brincadeirinhas que a gente fazia. Agora É, é interessante, né? Eu dou aula, né, para crianças, né, de até 10 anos e carnaval é um tema que a gente trabalha muito, né? E aí ah, eu sempre legal. procuro, porque é uma tradição importante no Brasil e tudo, né? E aí a gente conversa um pouco sobre a origem, né? O que que é o carnaval? E se você for Legal. ver, o carnaval, ele é, na verdade, uma celebração em tempos pagãos, né? É a Hum. celebração do fim do inverno e o início da primavera. Ah, Era um é? festejo para celebrar o fim do frio, do Do inverno, frio. e a chegada da primavera, né? Isso em tempos remotos. Aí o que que aconteceu? Por causa da Páscoa, e a Páscoa, lembrando que, apesar de ser é um festejo cristão, mas a data ela é definida por questões astronômicas. É a Uhum. primeira lua cheia após o 21 de março, que é o equinócio de verão, né? O equinócio. Tem dois equinócios, né? O 21 de março e 21 de setembro, que é quando o dia é igual à noite. Então, após esse dia, que é o início para nós do outono, né? E lá no norte da primavera, porque veio de lá, né?
O Ah, carnaval veio de veio da lá? Europa. Hum, Veio da Europa. Aqui não tinha carnaval. Na verdade, tinha que ser o contrário para nós, né? Tinha que ser em, em setembro, mas é, se fosse seguir, né? Mas não é. A gente veio, e assim como todas as coisas que vieram para cá, vieram sem adaptar, né? uhum. E então é interessante essa origem também, né? Só que aí É interessante, não sabia. com a Igreja Católica, o que que aconteceu? Eles marcavam então a Páscoa na primeira lua cheia após o 21 de março, e aí tinha a Quaresma, eles criaram a Quaresma, e a Quaresma são 40 dias. Então, se você contar a partir do domingo o domingo que antecede a Semana Santa, né, o que inicia a Semana Santa, são 40 dias antes, né? Se você considerar a partir do domingo de Páscoa, são 47. Então, é a mesma coisa. Então, é esse período da Quaresma que vai dar exatamente na quarta-feira, na terça-feira de Carnaval, né? Olha, que legal, cara. É, E, interessante, né? e Você tá ligado? Danilo, Fala. você foi jurado, pelo que eu lembro, você foi jurado de uma. Eu lembro que você Do- do desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro. Você não foi não, foi aqui em São jurado? Paulo, aqui em São Aqui em São Paulo. Paulo? Foi Durante 3 presidente. anos. Meu Deus, como é que você lembra disso, Lúcia? Porque Que deu isso rolo, e aí eu lembro que você era o presidente do júri, aí tinha briga entre as escolas, para variar, né? é, Foi isso não, mas mesmo? foi mais ou menos isso, mas enfim, eu durante 3 anos julguei, né, o Samba Enredo aqui em São Paulo. Isso foi nos anos 90, né? Faz um tempinho. E, e aí teve sim uma confusão, mas na verdade, eu nem era tão, não era nem tão, eu era um dos jurados apenas, né? E sempre dá, né? Eles discutem as notas e tal. Mas eu fazia do jeitinho que eles gostam, né? Você dá 9,8, 9,7 e tal. Aí tem umas pessoas que chegam e resolvem dar 7, 6. Essas pessoas duram um ano e não. Eles querem. Tudo, é uma coisinha ali em cima só, né? Uma variaçãozinha e tal. Ah, que Mas legal, você estava bem entranhado, né, no carnaval. eu acho bacana e da maneira como foi depois adaptada. Porque o interessante do carnaval é a festividade de rua, né? É uma festividade de Uhum, rua. Então, até tem um texto bonito do Roberto da Mata, né? Que fala do carnaval, Carnaval, Malandros e Heróis. E ele descreve as festividades de rua, né? E aí tem, por exemplo, a parada militar, tem a- as procissões e tem o carnaval, que são várias diferentes ocupações desse espaço público de uma forma da rua. festiva, né? E o carnaval acabou que tem esse apelo popular, ganhou uma força totalmente diferente aqui para nós, pela presença do samba, né, e a influência Uhum, daí da cultura africana e tudo. E, na verdade, quem construiu esse carnaval foi a resistência cultural dos afrodescendentes no Rio de Janeiro, uhum. né, que acabaram criando o samba e tudo. E aí depois, em 1927, se não me engano, que foi formada a primeira escola de samba, né? 27, E, puxa, que legal, e aí, enfim, aí isso se estruturou e tal. Então é uma coisa muito legal. bonita, é uma síntese do Brasil, é uma festa bonita. Além de ser jurado, eu já desfilei também 3 vezes. É uma experiência que eu acho muito bacana, assim. Eu acho que todo Deve brasileiro ser. devia. Uhum. Porque é uma síntese, né? Uma utopia de um país, assim, né? Que é construída ali de uma forma bonita, democrática, mas é Legal, super organizada, super rigorosa. Então você tem lá toda a estrutura e é bacana de ver mesmo. legal. Obrigada, Danilo. Você não vai desfilar esse ano? Não, 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 Tá. não, isso eu não. Então tá.
vamos continuar aqui com o tal de... Ah, a Cecília está com a mão levantada, né, Isso, Cecília? vou falar rapidinho, lembrando aí do Danilo e da pessoa que, e da Lúcia, né, da Serpentina e do confete, que eu sou dessa época, e meu pai era 7 crianças, ele levava a gente para o carnaval, e era na rua, e aí então essa alegria, um na cabeça, o outro pendurado aqui, outro aqui, então eu tenho essa lembrança, Danilo, dessa festividade de rua muito gostosa, mas eu tinha um sonho de um dia desfilar na Marquês da Sapucaí. Mal sabia eu que minha mãe tinha um sonho de assistir a Beija-Flor. E na época, isso já tem uns 10 anos, eu fiz, não, 10 não, uns 15. Eu fiz um bate-volta. Eu paguei uma nota violenta. Eu trabalhava para ir dançar, desfilar na Marquês de Sapucaí e voltar. E eu era o Pequeno Príncipe. Então eu combinei, aí você não podia ir com nada. E eu sempre fui muito brincalhona. Falei, mãe, vai com o dinheirinho preso aqui na sua roupa e o cartão do hotel. E eu estou indo aqui com o meu amarrado. Avalia, Lúcia, aquele calor, eu de Pequeno Príncipe, a touca na cabeça, a bota de coisa, a capa do Pequeno Príncipe. Então, eu fui com a garrafa d'água amarrada na cintura, porque eu tenho muita sede. Aí você avalia, não podia ir com nada, nada. Então, eu não tinha ninguém para pegar minha fantasia. Entrei no Uber de Pequeno Príncipe, segurando a touca na cabeça. Aí E o você combinado desfilou, então? na Marquês de Sapucaí, foi o que o Danilo falou. Eu acho que nós, brasileiros, tínhamos que vivenciar isso. Mas como essa história é bonita, não que eu tá agora, eu penso, Danilo, eu sou antiga. Então, eu falei, mãe, no final eu volto e onde eu entreguei ela, que ela entrou para a galera para subir, eu fui nos portões. Aí eu fui com um colega meu aqui da Embrapa, aqui de Cruz das Almas. E aí ele falou assim: você é louca? Você vai deixar sua mãe sozinha lá em cima na galera? Eu falei, ué, é o sonho dela é assistir. O meu desfilar não combinou Lé com Cré. Ela faz o dela, eu faço o meu. Aí na volta, Danilo, quando você chega lá no final, na apoteose lá, você não tem como voltar. Eu não sabia. Então dali meu colega falou assim, não, daqui nós temos que ir embora. Que hora era isso? Cecília, 4h30 da desculpe te manhã. interromper, mas você não pode chegar no final. No final você desfilou e voltou, né? Não, voltei a pé pelo outro lado. Tá Peguei o táxi bom, e então tá. voltei. Porque a gente tem que começar com o tal dedinho, senão não dá tempo, entende? Tá bom, obrigada. Tchau. Obrigada, viu, pelo. Parabéns por ter desfilado, né? Então vamos lá, pessoal, vamos pro capítulo 50, né, Rê? Vamos ver. Esse capítulo 50, gente, ele é um pouco, ele é importante, né? Porque, bom, vamos ver, depois a gente conversa, né? Então, capítulo 50, vida e morte. 3 em cada 10 seguem a vida. 3 em cada 10 seguem a morte. Dos que seguem a vida, também 3 em cada 10 se movem em direção à morte. Por que isso acontece? Porque vivem agarrados à vida. Aquele que sabe viver pode andar por aí, sem medo de rinocerontes ou tigre. Ele não será ferido em batalha, pois nele os rinocerontes não encontram lugar para cravar seus chifres, os tigres não encontram lugar para usar suas garras, e as armas não encontram lugar para perfurar. Por que isso acontece? Porque nele não há lugar para a morte entrar. Então, esse é o capítulo, né? Ele é um pouco enigmático, mas ele é meio forte. Eu vou dar uma pequena interpretação do que eu fiquei pensando sobre isso nessa semana que passou, né? Porque esse capítulo fala sobre a vida e morte, né? E
quando fala que 3 em cada 10 seguem a vida, 3 em cada 10 seguem a morte, e dos que seguem a vida, também 3 em cada 10 se movem em direção à morte. Então, está falando da vida, da morte e desse percurso entre a vida e a morte. E fala também do apego à vida, de ficar agarrado à vida, né? E, e aí é uma semana né, que teve um evento comigo, que a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, foi para lá aos 18 anos, uma irmã que eu admiro muito, né, pela força de vontade dela, pela clareza e pela espiritualidade, porque ela era muito católica, né? Então ela casou lá e depois aposentou, teve muito sucesso como executiva, né, de uma grande empresa. Aí ela aposentou e, e morava lá no Colorado, dos Estados Unidos, ela e o marido. E ela sempre ligava para a gente, e aí nesses últimos tempos, ela ficava um tempo sem ligar, né? E faz um tempo atrás, quando ela ligou para mim, ela falou que estava tudo bem, que não se preocupasse com ela, mas a voz dela já estava mais fraquinha, né? E, e aí, há 2 semanas atrás, a gente recebeu uma ligação do marido dela dizendo que ela não estava bem, que ela estava muito fraca, né? E que ele achava que ela talvez tivesse nas últimas, porque o câncer tinha se espalhado. Ela tinha já sido operada do câncer. Quando ela descobriu que ela tinha câncer, há uns 4 anos atrás, ela já tinha dito: Olha, eu estou preparada para ir, né? Mas ela foi operada e ficou tudo bem, ela viveu bem. E agora que o câncer se espalhou, então o meu irmão mandou a minha sobrinha, meu sobrinho para lá, né? Viajou para lá, eu não pude ir, mas os meus sobrinhos foram visitar ela e disse que ela estava em casa, estava acamada e que tinha 2 cuidadores e não tinha sonda, não tinha nada, só tinha uma sonda que às vezes pingava um remedinho para deixar ela mais confortável por causa da dor. E ela não estava conseguindo comer, mas mesmo assim não tinha sonda de alimentação, não estava conseguindo tomar nada, mas não tinha sonda para líquido, só os cuidadores molhavam o lábio dela, né? E o marido dela disse que foi uma opção dela. Ela não queria como é que fala, sonda ou coisa para manter ela viva artificialmente. Então ela foi morrendo, quer dizer, foi fazendo a passagem, né? O corpo foi. Ela ficou muito magra, ficou assim, muito magra, esquelética, né? Mas ela não queria nenhum tipo de sonda para alimentação, deixou fluir. Eu não sei como é que chama esses cuidados paliativos, né? Que mantém a pessoa viva. Ela fez no testamento dela que ela não queria, né?
Então não podia tomar água, então só molhava o lábio. Então não podia comer, então não tinha sonda, só uma sondazinha para pingar uns remedinhos. E aí ela foi embora, ela, ela fez a transição, né? Então, assim, essa questão da. Eu vou voltar aqui no capítulo, porque ele fala exatamente, tem uma, tem uma primeira estrofe que fala, tá vendo? No final dessa primeira estrofe, daqueles que também daqueles que movem em direção à morte. Então, por que que também 3 em 10 que se movem em direção à morte? Porque vivem agarrados à vida. Então, é como se você se agarra à vida, a vida fica mais, como é que fica mais difícil ainda, você perde ela com mais força, né? E nessa segunda estrofe, que fala que a gente não precisa ter medo de. Aí é metafórico, né? Nem de rinoceronte, nem de tigre, nem de armas, né? Porque não encontra um lugar para matar você, porque a morte não está em você, né? Quer dizer que eu fiquei pensando, né? Que existe dentro de mim um corpo que não morre. Esse corpo físico a gente vai deixar, né? E esse outro corpo, ele não existe essa palavra morte, existe a palavra transformação, né? Que nem diz o livro das mutações. Existe a palavra de você transformar e mudar de dimensão, por exemplo, né? E quando você nasce, né? E que a expressão desse corpo, esqueci, desse corpo sutil, vai se formando esse corpo físico. Daí do corpo físico você volta para esse corpo sutil, para esse corpo sutil continuar a jornada dela, né? Então, ficar agarrado à vida do corpo físico. Claro que a gente tem que cuidar desse corpo físico, né? Mas não vamos dizer, ficar obsessivamente apegado ao corpo físico, porque quando está na hora de você transformar, você vai, né? Você vai deixar esse corpo aqui, né? Então, muita gente quer preservar esse corpo físico e ao invés de cultivar esse outro corpo, né? Então foi isso que eu pensei. E, e aí a minha irmã me deu essa lição, né? De que essa mutação, essa transformação, ela se dá no silêncio, porque ela ficou lá sem comer, sem beber nada, ficou lá no silêncio, no vazio e foi embora, né? Então, assim, a gente precisa respeitar essa passagem, vamos dizer, porque isso sempre me intrigou, porque a primeira morte que eu fiquei de perto, assim, foi com meu pai, né? Meu pai estava internado e eu estava sozinha com ele, né?
Minha mãe tinha saído para fazer umas coisas, eu estava sozinha com ele. E de repente, sabe, ele estava sendo monitorado por aqueles, por um monte de medidores de coração, de não sei o quê. Aí começou a dar tilt naqueles medidores, aí eu estava lá e de repente um monte de médicos, enfermeiras entraram no quarto, me tiraram do quarto e ficaram tentando fazer aqueles procedimentos de, como é que chama, eu acho que de manter a vida, de salvar, sei lá. E aquela balbúrdia, né? Eu fiquei meio chocada com isso. Falei, poxa, né? É é uma coisa que não deixou ele em paz, né? Para fazer a passagem. Então aquilo ficou na minha cabeça. E com minha irmã, não. Ela deixou em testamento que ela queria isso. Então, acho que eu vou fazer um testamento também para ninguém vir me colocar tubo nenhum, né, Rê? Porque eu acho que é praxe, né, dos médicos, dos hospitais, não é? Então precisa de silêncio, precisa de vazio para fazer a passagem numa boa, né? E, e aí, quando fala que nada pode te ferir, é porque você não fica agarrado com essa vida física, né? Você tem outra vida interna que essa não é imortal, essa continua, né? Não é, Rê? E você, o que que você refletiu sobre esse capítulo? Vou compartilhar. Mas eu lembrei agora também que a passagem do meu pai também já fez a passagem, né? Eu tinha 16 anos. E ele fez a passagem dele no meu colo, porque ele estava passando mal dentro da casa onde a gente morava. E a gente foi levar ele para o hospital, né? Então, eu lembro do meu irmão dirigindo, minha mãe assim na frente, e eu entrei assim com ele atrás, quer dizer, eu entrei, meu irmão me ajudou, então eu fiquei com ele no meu colo, então, e ele fez essa passagem no caminho, né? Antes de chegar no hospital. E aí eu acho que eu lembro assim de por muito tempo, eu acho que era adolescente também, assim, de ficar mesmo com peso, né? Eu falei, nossa, que desgraça, né? Meu pai Que morreu desgraça. no meu colo, assim. Mas em algum momento muda a chave, assim, acho que foi mesmo ser uma honra, né? E a gente tinha uma relação muito próxima, assim, né? Eu era muito, não sei porque eu sou, sei, também a sua caçula, a única menina, tinha uma relação muito próxima mesmo, assim, com meu pai, né? De um reconhecimento, de uma parceria, E aí eu acho que foi mesmo, que bom, né, que foi assim, da gente estar junto. E aí eu lembro dessa sensação, porque ele estava muito agitado, acho que essa coisa, né, uma mudança ali. Mas em um momento ele fica quietinho, assim, e é uma serenidade, assim, um silêncio mesmo. Então, daí eu acho que agora foi uma honra mesmo ter estar com ele nesse momento. Você foi que levou ele para Pois é, lá para as e estrelas, acompanhar, né? assim, isso, né, e tão perto, assim, né. Mas então, acho que por um, pelo menos por um momentinho, assim, que a gente possa oferecer esse silêncio também para essa passagem também, né, da sua irmã, né, Lúcia, nesse respeito mesmo. E aí eu queria também, quando na sua fala, lembrei daquela história do Chuanzé. Acho que a gente já falou sobre ele em outro momento, mas eu pensei de ler ele de novo. O Chuanzé é outra referência no taoísmo, né, Lúcia, junto com o Dao De Jing, né? Então, aí tem essa história aqui.
Eu vou falar os nomes aqui, qualquer coisa me corrige, tá? A esposa de Xuanzé faleceu. Quando Huize foi expressar suas condolências, encontrou Xuanzé sentado com as pernas estendidas, batendo numa bacia e cantando. Você viveu com ela, educou seus filhos e envelheceu ao seu lado, disse o Huize. Não chorar já seria o bastante, mas bater na bacia e cantar? Isso não é exagerado? Xuanzé respondeu, de modo algum. Quando ela morreu, lamentei como qualquer um, mas eu olhei para o começo dela, para o tempo antes de seu nascimento, não apenas antes de nascer, mas antes de ter forma. Não apenas antes de ter forma, mas antes de ter espírito. Em meio à confusão misteriosa, houve uma mudança e ela teve espírito. Outra mudança e ela teve corpo. Outra mudança e ela nasceu. Agora houve outra mudança e ela morreu. É como o progresso das quatro estações: primavera, verão, outono e inverno. Agora ela repousa tranquila num vasto quarto. Se eu fosse atrás dela chamando e soluçando, mostraria que não entendo o destino. Por isso parei. Que lindo isso, hein? É. E aí, as minhas reflexões aqui desse capítulo é, foi assim de fazer um exercício mesmo de simplificar, né? De simplicidade, de uma, sabe, essa simplicidade mesmo de, sabe, um olhar acessível, assim, para todas, para as crianças também, de olhar os fenômenos mesmo, os movimentos da natureza, e que tudo é sempre assim, né? De nascer, crescer, retornar, né? Morrer e esse recomeço. E então existe essa constante transformação, né? Como coloca ali o Chuanzé, né? Foi se transformando e agora outra transformação e morreu. Então, se a gente vai olhando mesmo para a vida, esse nascer e morrer são fases diferentes, né? De um movimento que é único, né? E se a gente vai olhar isso como uma coisa separada, é como olhar assim o céu e a terra separado, né? Como o yin e yang separado. E aí a gente vai acabar privilegiando um do outro, vai achar então que isso é bom e isso é ruim, né? Ou morrer fosse ruim, né? E se a gente ficar com esses pensamentos separados de que isso então é ruim, o que a gente vai fazer é se agarrar àquilo que a gente acha que é bom e evitar, né? E esse medo de daquilo que a gente acha que é ruim, então que não quer que aconteça, então se apega. É isso que eu estou entendendo, assim, de viver agarrado à vida, né? Então, viver agarrado à vida, assim, não aceitar essas mudanças mesmo, né? A constante mutação, porque no fim não dá para agarrar nada mesmo, né? Que tá tudo mudando, não dá para manter aquilo igual. Tá sempre se transformando e, e com medo, assim, da morte que vai chegar, o que a gente pode acabar acontecendo é assim, então vou gastar tudo agora, né? Vou fazer um estímulo, né? Dos sentidos, como fala em outros capítulos também, né? Muitos estímulos, muitos prazeres, assim. E aí, isso é até um paradoxo, porque de você querer evitar, o que vai acontecer é que você vai correr atrás dele mesmo, né? Porque você desgasta a sua própria energia e, na verdade, vai contra mesmo, né? Assim, a vida e desgasta e chega até mais perto mesmo da morte, né? Porque vai perdendo sua energia, mas seu sopro, né? E até em relação a isso, né? Eu separei uns trechinhos aqui do capítulo 5. Ele fala: o espaço entre o céu e a terra é como um fole. Fica imaginando esse fole, né? Que ele expande e contrai, né? Onde as coisas acontecem e desacontecem. E é vazio, mas não se esgota. Com seu movimento, cria sem cessar. E tem esse aqui também do 21, um trechinho, né?
desde a antiguidade até hoje, seu nome, que aqui está fazendo referência ao Tao, né? Sempre lembrado, ele rege o surgimento e o desaparecimento dos seres, né? As coisas surgem e desaparecem. Bom, e aí, então tem esses três que seguem a vida, tem os três que seguem a morte, e desses três, dos que seguem a vida, tem os três que vão em direção à morte. Mas tem, então, aqui, aí, o que eu entendo, né? Depois o Laozi fala, então, mas tem aquele que sabe viver. Então, aquele que sabe viver, ele pode andar por aí, sem medo de rinoceronte ou tigre, ele não será ferido em batalha, pois nele os rinocerontes não encontram lugar para cravar seus chifres, os tigres não encontram lugar para usar suas garras, e as armas não encontram lugar para perfurar. Aí o que eu fiquei aqui refletindo, né, o saber viver seria, então, nem a gente se apegar, né, e nem a gente temer, nem se apegar, assim, à vida e nem temer, né, a morte, mas é só o viver mesmo, que é o próprio Tao, é o caminho, né? É o caminho. É só viver. E esse viver, as coisas que a gente olha ao nosso redor, elas estão vivendo, né? As árvores, os animais, elas estão nesse fluxo, né, da vida. Saber viver, então, seria seguir esse fluxo da vida que é a constante mutação das coisas, né? E E tem um trecho aqui do capítulo 20 que ele fala, fluindo como o vento que sopra sem cessar. Então, pensando nesse fluxo mesmo, né, da vida. E aí, eu tinha uma pergunta para te fazer, Lúcia, se o rinoceronte e o tigre, eles têm uma simbologia, tem, no pensamento chinês? Você sabe? O tigre tem, o tigre ele tem, ele é o rei dos animais, não é o leão, é o tigre. Porque ele tem aqui no nessa parte, você pode ver a fotografia de um tigre. Ele tem desenhado aqui o ideograma do céu, Ah, aqui. São três riscos, né? aham, Do céu e da terra. Por isso que ele é bravo, mas ele pode ser manso. Você ah, amansar o tigre. aham. O rinoceronte, eu não sei, mas eu sei que ele tem como é que chama aquilo? Um chifre. É, Aquele chifre ele tem o maior chifre entre os animais, não tem? não sei. Tem? A Mônica tá dizendo que Eu acho que sim. tem. O chifre não, aquele focinho lá. É chamado chifre, sim. É chifre, né? Aquilo é medicinal. Ah, Assim como o veadinho tem os chifres aqui, que eles aham, usam para medicinal, ele tem também. É só isso que eu sei, tá, que é medicinal. tá. E ele é bravo também, né? É, parece que sim, ele pode ser agressivo, Ter uma né? chifrada dele não é fácil, né? É. Uf, as Então, garras do tigre. aí, sem entender, né, ter fazer essa leitura, mas eu fiquei com essa imagem, né, assim, você tá num lugar e tem os rinocerontes e tigre, o rinoceronte, imagina uma coisa, um bichão grandão, né, com esse chifrão, então, e um tigre, né, naquela sagacidade dele, assim, né, e fiquei imaginando assim, a gente na vida, né, mesmo, às vezes a gente é atropelado mesmo, né, por um rinoceronte, ou então pego de surpresa por um tigre. E aí eu fiquei refletindo assim nos meus conflitos, nas coisas que me preocupam. Na verdade, o tanto que aquilo vai me impactar é o tanto que eu tenho de resistência, né, em relação àquilo. Então, e aqui também, ele não será ferido em batalha. Eu fico imaginando nesses conflitos que a gente tem, né, com outras pessoas, ou se alguém vem e te ofende, aquilo tanto vai te afetar o quanto mesmo você estiver disputando mesmo, né? Então, não, eu quero ter aquela razão, né? Eu quero,
ganhar mesmo. Então, isso pega bem pra mim, acho que cai bem assim pra mim. E que no fim é isso, aquilo vai me atingir, então esses rinocerontes e tigres ou essas armas, se em mim tiver esse lugar mesmo, né, o que que é a morte em mim, né? E que acredito que tem a ver com essas resistências mesmo, né? Resistências ou o fato da disputa, que são outras coisas que o Dao Te Ching, ele fala em vários capítulos, né? Aí eu separei alguns para finalizar, que eu vi que a Maricela levantou a mãozinha, eu já vou passar a palavra para você, Maricela. Eu separei aqui, ó, o capítulo 43 fala, né? O mais suave sob o céu penetra o mais duro. O sem substância penetra onde não há brechas. Por isso o valor da não ação se faz conhecer. Ensinar sem palavras, o valor da não ação, poucos no mundo os compreendem. Então, essa suavidade mesmo, né? E aí depois no capítulo 8 que faz uma referência então à virtude, olha, ele fala, a virtude do bem supremo não disputa, por isso é irrepreensível. E no 22 só por não disputar, nada pode disputar com ele. E aí dando um spoiler do último capítulo do Tao Te Ching, e eu acho muito interessante que ele vai finalizar assim, ó, que é o capítulo Esse é 81. 81? É, o sábio não acumula, quanto mais faz para os outros seres, mais tem. Quanto mais dá aos outros seres, mais recebe. O caminho do céu é favorecer e não prejudicar. O caminho do sábio é fazer e não disputar. E, e essa disputa pode ter tantas nuances, né? Isso é uma coisa que está muito para mim, assim, porque nesses desafios da educação, né, da criação, da maternidade, assim, eu vejo que os lugares que eu mais me pega, assim, é quando eu estou querendo disputar, querendo impor, assim, uma ordem, sabe? E na hora que eu largo, mas não, eu não preciso ganhar, não preciso ter razão. Aí a coisa atravessa, assim, eu acho que esse rinoceronte passa e não me atinge. Mas é isso, gente. Eu vou. Terminei aqui, tá, Lúcia? Aí tem, eu tô vendo aqui o Danilo e a Maristela tá de mãozinha levantada. Você que levantou primeiro aqui. Pode passar a bola aqui para eles, Lúcia? Quem que? A Maristela, né? Ladies first, Danilo. Claro, e ela Ladies levantou first. antes mesmo. Ah, Deixa eu abaixar a mãozinha aqui. Então, eu gostaria de complementar, Regina, tá com. baixinho o som. Eu gostaria de complementar. Melhorou? Melhorou. De chegar perto aqui. É que uma época, quando estava lá na China, o Dr. Zhuang, ele falava muito do treinamento do Liang Kun, e uma vez ele citou esse capítulo. Então, ele fez a metáfora dos tigres, rinocerontes e armas. Ele estava dizendo que isso relaciona aos fatores patogênicos, como a gente tem o vento, o frio, o calor, a umidade, os conflitos emocionais, os traumas físicos e energéticos. Aí ele tem uma frase que é clássica, que ele fala que quando te está forte, o ti perverso não consegue penetrar. Então, esse fator patogênico, ele não se fixa, o corpo se adapta, a doença ela não encontra a porta da entrada, né? Então, e também não tem lugar para a morte, porque simbolicamente não tem estagnação do ti, não tem uma rigidez muscular, as emoções não são reprimidas, né? A gente não tem um apego excessivo. Então, quando o corpo está enraizado, né? Você tem os pés na terra, relaxado, trabalha a sua respiração, o ti circula, o sangue nutre, o espírito repousa. Então, você tem um estado interessante, né? Assim como a arma não encontra onde ela vai penetrar, né? Então, isso me vem essa frase que ele falou sobre esse treinamento do Ichikun,
que quando te tá forte, o ti perverso, né, que são esses fatores emocionais internos e os fatores externos. Ele não consegue atacar. Era isso que eu queria dizer. Ah, Maravilha. legal. Obrigada por lembrar. Os mestres chineses, né, Maristela, gostam muito desse É, parágrafo, né, sim, para dizer que quando você pratica, encontra o vazio, nada pode te atingir. nada Legal, te atinge, né? obrigada. Nada. Obrigada, Maristela. Ei, Danilo, Oi. oi. Eu, na verdade, ia comentar algo parecido com o que a Maristela falou, mas lembrar também que nas práticas corporais chinesas, né, se você for pensar no Wushu, né, que aqui a gente chama de Kung Fu, e também até no Aikido, né, japonês, tem uma coisa bonita, né, que você treina e aprende, que é o não enfrentamento, né? Então, por exemplo, o Aikido você aprende a cair. Então, você ao levar um golpe, você treina a sua vida inteira a aprender a cair. Então, tem todos os rolamentos, as cambalhotas e tudo que você faz para frente, para trás, no sentido de que você não vai resistir ao que vem, você vai aprender a cair, né? E o Kung Fu também trabalha muito com esse princípio, o Tai Chi Chuan também, né? Então, de você aprender a receber, né? Quem pratica o Tai Chi Chuan tem a coisa do Tuei Shou, né? Que é o empurrar as mãos. Então, que é um exercício em dois que você sente, recebe e avança. Você recebe e avança. E eu fiquei me perguntando, e aí, ouvindo os comentários de vocês, isso foi me enriquecendo, porque aqui na sua tradução você coloca aquele que sabe viver, né? Aquele que sabe viver no segundo parágrafo. E na tradução do Udi Shen, ele fala o bom cultivador da vida, né? Então, O o, pouco, o quê? o bom cultivador da vida, ele Ah, tá. fala, ao invés de mencionar aquele que sabe ver, ele fala aquele que é o bom cultivador da vida, né? E eu fiquei me perguntando, né? A gente está aqui, na verdade, eu acho que é o principal do que a gente fala aqui, discute, é saber o que que é, afinal, bem cultivar a vida, o que que é, afinal, bem viver, né? Todos estamos aqui interessados em aprender o que que é, afinal, isso, porque a gente quer, a gente está, enfim, eu completei 60 agora, então tá todo mundo querendo entender o que que é isso, né? E as respostas do mundo, elas não são reais, né? Elas não são de fato boas. As respostas que a gente tem assim, as imediatas assim, né? Querem que a gente consuma, querem que a gente coma isso ou aquilo, querem que a gente, sabe, oferecem coisas, a vida, o mundo oferece coisas para a gente que não são, na verdade, o bem viver ou o bem cultivar a vida, né? E aí eu acho que assim, eu acho que é um desafio, e eu lanço aqui, na verdade, mais do que um comentário ou alguma coisa, é uma pergunta, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. O bem cultivar a vida. Para mim, assim, o que vem sendo algo muito importante é praticar o Qigong, o Liang com 18 terapias, é fazer as práticas todas. Isso para mim me ajuda muito, né? E eu acho que algum ensinamento com relação a essa coisa do não enfrentamento, que afinal de contas, quando o tigre aparecer, ou quando o rinoceronte aparecer, se você for bater de frente, você não vai ter muita chance. Você vai ter que descobrir um jeito desse rinoceronte passar e desse tigre passar. E aí enfim, e deixo também aqui uma pergunta também que eu achei muito enigmático, né? Que é essa coisa assim, do primeiro capítulo, por que são 3 em 10, né? Que seguem a vida? Da onde ele chegou nessa conta? E por que são 3 em 10 que seguem a morte? E os outros? Quer dizer, são 3 e 3, e aí tem os outros quatro. Esses quatro outros são o quê? Eles fazem o quê? Eu sei que tem muita simbologia, mas são perguntas que me vieram assim, e eu achei, mas é muito muito rico, né? Muito toca um ponto, acho que talvez crucial, né, para nós, para nossa reflexão. Queria só encerrar
a Regina falou do pai, eu já contei essa história aqui, não vou repetir, da passagem da minha mãe, É, que eu foi muito também bonito também. que eu também botei música, segurei na mão dela e ela, eu acho que Hum. eu acho que quando a gente está nesse momento, eu imagino que é um assombro, né? Quem não está preparado fica muito assombrado com o que vai acontecer naquele instante. E eu acho que mesmo ela inconsciente, aparentemente, ela estava muito ofegante, ela estava muito ansiosa para o que ia acontecer. E a mão dada, assim como o colo da Regina para o pai, eu acho que foi um acolhimento e um acalmar, né, nesse momento. E, bom, então agora eu vou, né? E, mas coincidiu também esse capítulo, que sexta-feira a gente teve um encontro dos amigos de escola, meus amigos de escola, e tem uma amiga nossa, então tá todo mundo com 60 ou 61, e tem uma amiga nossa que está terminal, né, já está em cuidados paliativos com câncer no fígado, e a conversa foi essa, né? Afinal de contas, puxa, com 60 anos a pessoa chega nisso, às vezes antes, por quê, né? E a gente, o que que a gente tem que fazer? Eu até fiz um print aqui desse capítulo e mandei no nosso grupo lá, falando, ó, eu tô num, tá ressoando a nossa conversa aqui, tô num encontro muito bonito aqui, e a gente está falando sobre isso e tal. Então, me tocou bastante. E é isso, eu deixo essas perguntinhas aí, né? Afinal, o que que é o cultivar bem a vida e por que esses números, né? Por que que são três, Ah, né? esse É. cultivar bem a vida, né? Você acabou de falar. Eu acho que você sabe. É viver bem a vida. Esses números também é uma pergunta minha. Eu acho que aí eu fiquei pensando, os três é porque você tem o Dao, né, o vazio, o Yin e o Yang. É o número três. Esse número três é muito falado, né? Uhum. E 10 é 10 mil coisas, né, Rê? Você não tinha falado isso, Rê? É, daí eu acho que deve ter, sim, né, uma relação com a numerologia. Eu também não tenho recurso para responder, mas tem isso mesmo, né? O 10 também como a É, totalidade, né? eu também 10 vi mil um, coisas, né? dá licença, eu também vi uma coisa dizendo assim, Danilo, é que dos 10 que vivem, três seguem o caminho da vida, três seguem o caminho da morte e três vivendo. Ah, Ah, pode ser também. Três vivendo que caminham para a morte por causa dos excessos. Isso que você disse, né? Porque uhum, vive intensamente demais, né? uhum, Então, aquele no Dao vai falar aquele que sabe preservar a vida pode atravessar as terras sem temer rinocerontes, tigres, né? Então, é o que os três que estão vivendo. uhum. Não sei se deu para E vai ter entender. umas diferenças mesmo nas traduções, né? Porque na É, de Shen, é, dá para ter essa interpretação: três que seguem a vida, três que seguem a morte, três que caminham em direção à morte. Então teria um, então deu nove, né? Dos 10. E tem um que é esse que sabe é o bom cultivador da vida. Mas no da sim. Unesp, por exemplo, ele nem usa três, ele usa 13. Então é 13 que ele dá, porque é 10, aparece 10 e aparece o 3. Então ele traduziu como 13. E nessa tradução que a Lúcia usou, já é outra coisa, assim, tem três que seguem a vida, três que seguem a morte, e desses três que seguem a vida, que seriam aí a totalidade, aí três vão em direção à, à morte. Então, eu não Vivendo em sei, direção à morte. é, É, Nenhuma conclusão, né? nenhuma. Eu acho que tá tudo bem a Mas gente ficar fica com por essas aí. dúvidas, porque eu acho que é isso que vai tá tudo bem. movimentar, se de repente quiser fazer essa pesquisa, né? Acho que é tudo É, um universo. Talvez a Thelma pudesse ajudar a gente. Quem sabe ela vai escutar a gravação, de repente ela pode dar alguma orientação pra gente. É, é. Eu tenho a impressão que é para não chegar a conclusão nenhuma. Pode ser, ficar com a dúvida. Ficar, é que nem os índios, né? Eles fazem uma roda, fumam juntos, discutem as coisas, não chegam a conclusão nenhuma. Mas cada um sabe o que tem que fazer depois, né, Danilo? E essa Né, É isso. pergunta, Marcelo? e essa pergunta que o Danilo fez também, também pode ficar como uma pergunta mesmo, né, Danilo?
Ela já vai Por entender quê? nortear. O do cultivar a vida, o que que é, né? O bom cultivador da vida, como é a gente cultivar bem a vida? Se a gente ficar com isso como uma pergunta para a vida, o nosso coração ele vai seguindo, né? Às vezes não vem uma Uhum. resposta aqui intelectual, mas o nosso É, coração segue, é, né? É não ficar agarrado à vida, que nem diz é, essa parte do que eu usei, né, da tradução. Ele falou que não ficar agarrado lembra que está Sim. na frase lá? Por quê? Porque eles não estão agarrados à vida. Então, para mim Sim. fica que o excesso aproxima da morte. Uhum. Vamos ver a Ana, pessoal? Vamos ver a Tinha Ana a Miriam Silvia? também, que tinha levantado a mãozinha. Ah, tá. Depois você fala, tá, Miriam? Bom dia para vocês. Bom dia. Eu queria falar de uma experiência que eu tive. Eu acho que eu já falei isso para você, Maria Lúcia. Uma noite eu tive uma meditação muito legal, muito. Aí eu dormi bem. E no dia seguinte teve a prática com você na sexta-feira. O que que aconteceu comigo? Na prática, eu percebi as luzes que eu sempre falo que eu vejo, a circulação dos sopros, e atrás era um escuro muito profundo, sabe? Assim, uma coisa que eu não sei descrever o que era. E eu percebi que o meu medo, na verdade, o meu meu agarramento à vida, porque eu não conhecia essa coisa profunda e escura, e eu me agarrava à luz, às circulações, às coisas impermanentes, né? Aí eu fiquei pensando até que eu falei, nossa, essas luzes, essas energias circulando, é aquele negócio de subir o foguete, né? Que dá um impulso para a gente subir para o espaço sideral e seja o que Deus quiser, né? E assim, o que eu senti foi é, o que eu é o medo que a gente tem, porque a gente não conhece esse profundo, então a gente fica se agarrando aqui mesmo, né? E isso, ao mesmo tempo, me deu uma certa tranquilidade na impermanência, sabe? É isso. Ah, que legal, esse escuro, né? O foguete, na verdade, vai para o cerne do escuro, né? Mas o Jung fala sobre isso. Chega uma hora que você vai penetrar nesse escuro, que é o nosso inconsciente. Acho que o Jung fala isso. Ele fala que algumas pacientes dele, isso está naquele livro dele autobiográfico, dá uma lida, porque algumas pacientes dele tiveram essa mesma visão que você teve, né? E penetraram no escuro. Mas legal, mas não tenha medo, não, né? Bom, eu teria medo também, mas a gente tem que penetrar, né? No escuro. Eu tenho até medo de entrar num quarto escuro, mas a luz vem do escuro, né? Tá. Obrigada, viu, Ana? Miriam, você não quer falar? Oi, quero. Oi. Ai, é que agora tá batendo forte aqui dentro. A emoção tá forte. Vamos ver. De tudo que foi falado, né? Mas assim, começar com a questão dos três, né? Três que seguem a vida, três que é a morte, né? E o três da vida também vai seguir a morte. Minha conclusão é que tudo vai para a morte, né?
Todos os caminhos levam para a morte. E aí me veio também umas frases que ele também falava, né? A gente acha que a morte é o contrário da vida, né? E aí eu ouvi falar que não, que o contrário da morte é o nascimento. E a vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. E presenciar a morte do meu pai eu não consegui, né? Ele morreu na UTI, mas assim, eu presenciei a morte de dois gatinhos aqui de casa, sabe? E, e a veterinária foi preparando até, né? Falando que já estava para partir. E falou assim, que a última coisa que acontece, que ele vai começar a respirar esquisito, sabe? Assim, meio ofegante, meio... Não. E aí ele acaba, como fala, tivesse um último suspiro, né? Presenciei, né? Mas que eles têm um último suspiro e para e vai. Mas eu, apesar de ser triste, mas achei uma morte linda, sabe? Dos dois. Os dois foram juntos? Não, teve um intervalo de 1 ano e pouco entre um e o outro, mas viveram 18 anos. Morreram por doença, né? Mais assim. Mas consegui. É como se fosse um cuidados paliativos, né? Com homeopatia e tudo. Não, não ser tão judiado, né? Senão a veterinária mesmo, se você fosse numa clínica normal, ia mandar entubar, né? Enfiar toda hora fazendo exame, então não ia ser tranquilo, né? Mas com a homeopatia eles conseguiram ir, né? Não sofrendo tanto, não tendo tanta dor, mas partindo. Inclusive até o último, ainda aquele do Jin Shinjitsu, também ajudou ele a fazer essa passagem mais tranquila. E aí me vem também a Ana Cláudia Quintana, que ela é geriatra, né, e também é dos cuidados paliativos, né? E ela fala que a morte, inclusive diz que é da medicina chinesa, né? Tem a passagem dos 5 elementos, né? 5 ou 4 elementos, que acho que também não vou lembrar direito, mas assim, acho que começa com a terra, a água, né? A água, o fogo e o último é o ar, né? E realmente é o ar, né? Que o suspiro, o último suspiro é o sinal que partiu. E o que é vida? Aí me vem muito aquele filme, né? O Filho de Mil, não, né? O Filho de Mil Homens, né? Acho que aquilo que é viver, sabe? Nossa, me emocionei tanto com aquilo que terminou o filme, eu não quis racionalizar, né? Eu senti tão encantado, falei, nossa, isso que é viver, né? Daqueles que eram diferentes e excluídos, criando uma nova família, um novo jeito de família, um novo jeito de viver. Eu acho que é isso. E então você vivenciou plenamente a morte dos seus gatinhos, né? Se acompanhou passo a passo, né? Foi. Isso é um preparo para a vida, porque no Tao Te Ching também fala que a morte te prepara para a vida. Não é isso, Rê? Aí você pegou mais gatinho? Não, mas Pega falando mais um em. gatinho. Mas, mas aí me veio que você falando, né? A morte prepara para a vida. Foi interessante que quando a Ana Cláudia Quintana começou a fazer o curso, eu fiquei mais interessada em saber, né? Que ela ia falar da morte, né? Mas aí eu entendia. Ah, então, por causa da frase também dela que ela falou, né?
por causa do trabalho dela, todo mundo fica perguntando, ela evitava de falar, mas aí, enfim, ela resolveu falar, né? Que trabalhava com cuidados paliativos, aí a pessoa fala assim, nossa, mas deve ser terrível esse trabalho, né? Você toda hora tá entrando em contato com a pessoa que vai morrer, aí ela fala assim, não, pelo contrário, é onde eu acho mais vida. Legal. Então, aí eu fiquei também curiosa. Então, o que que é viver, né? É por isso que eu fui atrás desse curso para saber o que que é vida, então, né? Na morte, eu fui procurar a vida. O Pega mais paradoxo, um né? gatinho. Mas o gatinho. Obrigada pelo depoimento. Legal, legal Regina, quer mesmo. falar alguma coisa? 18 anos para um gato é bastante, né? É muito, nossa. Ah, né, Rê? Oi. Não sei se eu tenho mais nada para falar, não, Lúcia. Tá bom. Tem uma pessoa aqui, vou colocar aqui. Pode falar, que eu não, tá sem nome? User. Hum. Olá, tá dando para me ouvir? Ah, sim, peraí. Deixa eu colocar Oi, tudo aqui. bem? Tudo bem? Eu acho, me emocionei bastante, foi muito bonito e também um pouco forte ler esse capítulo agora, porque esse período foi muito forte para mim, que eu acompanhei a passagem do meu pai em junho do ano passado, e agora, no final de janeiro, minha avó se foi. E foram, enfim, também passagens diferentes, mas que é, acho que eu aprendi, estou aprendendo muito, e também foi uma honra poder estar perto. Isso é uma coisa, mas a outra coisa, sobre as discussões dos capítulos mesmo, que eu acho que com colocações muito bonitas das pessoas, mas o que eu fiquei pensando agora também é que na primeira parte eu acho que também, eu acho que é um pouco o que a Miriam falou, que o primeiro, parece que a primeira estrofe está falando mesmo como todos os caminhos de vida, a gente pode pensar que desembocam na morte, indo ou não para os extremos, a morte chega, mas o segundo, ele fala uma outra coisa, que é, eu também tinha, foi um pouco mágico, porque eu pratico Aikido, e eu tinha lembrado muito do Aikido também, dessa não resistência, de você sentir a força do outro e aprender a cair. E, mas daí, eu também pensei, acho que o Benter colocou nos comentários sobre o vazio, eu também tinha pensado nisso, que o rinoceronte não consegue chifrar, e o chifre não consegue pegar gás porque não tem nada, que é o vazio. E que aí eu fiquei pensando numa coisa que teve até a ver com algumas questões que eu estava lendo recentemente, assim, que são complexas, mas é que do ponto de vista aqui de quem está indo, eu lembrei de um trecho, uma frase do Samuel Beckett, que ele fala, morte não existe porque não existe o tempo. Que quando você está talvez nesse foguete, que vai para o escuro, nessa mutação, você, quando você chega tão perto do vazio, isso você não experiencia isso como morte. Aí é um pouco essa mutação ou transformação, né? Mas quem vê a morte, a gente vê a morte das outras pessoas que estão com a gente. E a gente vê que essas formas, esse corpo que a gente tem, ele, ele é transitório, que tem essa coisa que alguém estava falando da impermanência, né? Então eu tive a impressão que essas duas, que a primeira estrofe fala não tem como escapar da morte, ela está ali. Pareceu que a segunda estrofe fala também como no vazio não tem morte.
assim, porque que é mais do ponto de vista de quem vai. Assim. Mas, assim, queria agradecer muito é muito bonito ouvir, pensar junto, é muito forte. Assim. Também nem consigo colocar em palavras todas as coisas que têm a ver com a experiência pessoal de todo esse processo. Tem coisas que eu ainda não entendo, uns mistérios muito grandes, muito perto. Mas obrigada. Mas, mas à medida que você foi falando, qual é o seu nome mesmo? Esqueci. Você, como é que você chama mesmo? Tom, Hã? Tom, Tom. Tom. Uhum. À medida que você foi falando, foi pintando imagens na minha cabeça, sabe? Você foi falando e era como se fosse um filme. As imagens foram pipocando. Muito legal, Tom. Obrigada, viu? Não tem explicação para as imagens, mas foi uma viagem. Obrigada. Obrigada, E Tom. você, Rê? Eu também agradeço e compartilho também dessa alegria de a gente estar aqui nesse espaço. Na verdade, é sem sair sem conclusão nenhuma mesmo, né, Lúcia? Mas a gente criou um espaço que a gente vai trocando ideia e É, vai nesse lugar do indizível mesmo. Obrigada, é. Tom. A Rosana, vou Ah, colocar aqui. Rosana. Bom, eu vou tentar ser rápida. É Não assim, minha mãe precisa ser faleceu rápido. no dia, no dia 6 de maio. No dia 5 ela estava já internada e aí todos os dias eu ia visitá-la, mas quando eu cheguei lá no dia 5 eu senti algo diferente nela. Eu realmente, assim, no olhar dela, eu percebi que já não tinha mais vida. E a gente sempre tinha uma interação assim, mas ela realmente estava. E então eu cantei para ela, porque às vezes eu cantava para ela dormir, então eu cantei muito para ela, mas depois eu já não aguentei ficar mais lá. Aí fui embora. E na noite, no dia seguinte, eu sonhei que ela estava andando, assim, que ela eu me encontrei com ela e a gente começou a andar. E aí eu acordei até mais feliz, falei para o Marcelo, ai, Marcelo, ela está andando, acho que ela está melhor, acho que ela está boa. E, e eu tinha academia nesse dia e eu pensei, ah, ela acho que está melhor, eu vou na academia. Só que quando eu cheguei na academia, eu recebi a ligação que ela estava muito ruim, que eu tinha que eu, né, para mim ir para lá. Aí eu vim correndo, vim para casa, porque eu estava de ônibus, aí peguei o carro, eu e o meu marido, ele estava em casa. Nós, mas quando eu cheguei lá, aí a enfermeira nem me deixou entrar. Ela falou, ela tinha chamado a ambulância. Ela falou, não deu tempo, Rosana. E aí foi, né? A gente fica daquele jeito. Eu fiquei muito desesperada, muito. Todo mundo tentando me acalmar, porque eu chorava muito, gritava muito, porque eu não estava com ela. Mas aí naquele momento, quando eu estava chorando muito, eu estava apareceu uma borboleta bem na minha frente, assim como tinha uma plantinha lá, uma borboleta amarela. E ela ficou lá, mas uma borboleta linda, grande. Naquele momento eu parei, porque parece que eu entendi assim como um sinal, olha, eu, eu me transformei e agora eu sou livre. Aí que eu consegui me acalmar, né? Mas assim, aí é uma jornada, né? Você vai, mas é isso. Que legal, né? Essa borboleta saiu do casulo. É uma mensagem, né? Você cuidou da sua mãe quantos anos? 13 anos. Hum. E assim, é que eu fiquei desesperado porque eu queria estar junto dela. E até até a gerente que estava lá naquele dia, ela falou, olha, Rosana, ela começou, mas depois ela
deu um suspiro, deu alguns segundos, deu um outro suspiro mais forte e foi. Foi bom você não estar junto. Aí ela sentiu mais livre para ir, É, eu acho não que é? sim. Acho que talvez foi isso. Maravilha. Posso dar só uma Obrigada, última Rô. palavrinha, gente? Fala, É o Dani, seguinte, eu queria só Danilo. ressaltar ainda o que a Regina trouxe, né, do Chuang-Tzu, aquele textinho, né, falando sobre como ele estava ali recebendo, né, ou, digamos, tratando da morte da esposa, né, que ele estava ali batucando e tal. E eu acho que tem também eu acho que é uma coisa para a gente refletir mesmo, né, o como nós encaramos do lado de cá esse momento, né? Enfim, tem muita gente que fala muita coisa, que o espírito está lá durante 3 dias, que só depois vai. Aí tem, enfim, eu acho que a gente afirma coisa, mas saber de fato a gente não sabe, né? Mas eu acho que essa mensagem eu acho tão importante, né? De a gente focar na alegria de ter convivido com aquela pessoa, né? E de ter vivido os momentos bonitos e tal. Então, a ideia de que estava lá o marido batucando, cantando, e assim como fazem lá no sul dos Estados Unidos, né, em New Orleans, que eles fazem uma festa, né, quando estão levando, né? Eu fico me perguntando, né, quando a gente está ali do lado do caixão, chorando, será que a pessoa que está lá do outro lado, ela está feliz de ver a gente sofrendo daquele jeito, chorando? Será que esse choro não é um pouco egoísta, né? Não é a gente que está, ah, meu Deus, a pessoa não está aqui. Quer dizer, será que se a gente oferecesse uma outra entrega naquele momento não ia satisfazer mais essa pessoa? Então eu deixo também aqui como questões, como pensamento, mas quis frisar esse que eu achei muito bacana que a Regina trouxe esse capítulo aí do John Tzu, que é bacana mesmo, é para a gente refletir, né? Bacana. Vou deixar isso no meu testamento também. Eu quero dança e música no meu funeral. Boa. Mas Uma sabe que coisa que eu nunca nesse, entendi quando eu assisto os filmes, Danilo, é que quando morre alguém, depois eu vejo que depois do velório eles fazem um almoço, um jantar para todo mundo, é isso? Aí o É, pessoal vai lá comer. Eu falei, poxa, festejar. É. hã? Eles festejam, né? Eles festejam, né? Na Você China fala, também festeja. Ah, festeja também? antigamente festejava. Eles Hum, davam comida para os mendigos, né? hum, No funeral, né? uhum. o Danilo, sabe que tem É, uma coisa que me chama a atenção nesse texto aí do Zé? É porque ele fala assim, que na hora que o amigo chega, né, e se espanta que ele tá lá cantando, mas ele responde assim, não, no começo eu lamentei mesmo, como Hum, qualquer um, mas depois ele percebe claro. as transformações. E eu acho que essa tristeza também vai ser transformada, né? Eu acho que faz parte, né, assim, mas também que, acho que isso, da mesma maneira como tudo se transforma, essa emoção também vai ser transformada, né? É, é. Mas legal, obrigada. Oi, Lu, a Luciana. Oi, Lúcia. Bom dia a todos. Obrigada Bom por esse dia. encontro. Eu quero só falar, tem um aplicativo que chama Minhas Vontades, que fala, vai construindo essas escolhas, para construir esse documento sobre essas escolhas para esse momento de partida. Ele pode ser um apoio interessante. Ele é se eu não me engano, da Associação de Geriatria Brasileira. É um Ah, é? aplicativo interessante. Como é que chama? Minhas Vontades? Isso, É um aplicativo. é Tá, um aplicativo. legal Tá bom? saber. Poxa, Lu, muito bom, muito bom. obrigada. Obrigada a Vou você. querer festa no final. Tem alguma. Obrigada, Lu. Você faz parte dessa geriatria? Não, né? Tá. Eu estudei gerontologia, Ah, que é? é, Ah, é,
Ô, Regina, tem alguma coisa no chat? Ou... No chat tem o Benta, fez um comentário, não sei se... Ah, vou ler aqui, ó. É, em algum momento, eu não lembro em que contexto, bem, você falou, é como estar pronto para dormir depois de um bom dia de trabalho. Deve ser em relação à morte, talvez, né? Depois, acho que quando falou sobre a disputa, ele falou, não ser atingido sempre me lembrou o estado de vazio. Depois a Cecília fala que no México também festejam, né, a morte, né? E a Mônica escreveu, no Japão também festejam. Fui em um pós-velório do pai japonês da minha diretora e acabei ganhando um presente. A Ah, Carla levantou a mão, ela tinha... Ah, Benter, vai falar, Benter. mas era só para comentar que a primeira frase sobre dormir é de uma poesia de Shakespeare, em que ele faz uma alusão à morte como dormir. No ser ou não ser, eis a questão, aquela poesia, né? Ele fala na morte. E a segunda do vazio é essa prática de não ter no que bater, né? Sim. É, Eu queria relatar duas experiências com o assunto morte. Um é um renascimento, uma ressurreição, e outro uma morte anunciada, que é curioso. Eu tenho quatro filhos. Um é uma menina chamada Jade. Estava dando um curso de workshop fim de semana na ilha de Florianópolis. Paramos para o almoço, toco o telefone, eu atendo uma amiga desesperada gritando: a Jade morreu, a Jade morreu, a Jade morreu. Bateu no ônibus. Naquela hora, a minha Jade, né, quer dizer, morreu. Eu, tipo, um raio passou por mim, assim. Já me imaginei enterrando a filha. Aí, depois, e ela tinha saído com as amigas de ônibus mesmo. Então, tudo coincidia. Aí, ela lembrou que a minha filha também é Jade, então ela pediu desculpas, porque era outra Jade, também querida, filha de uma amiga que ia nas suas aulas lá em Serra Negra. Lúcia Alissa não vai lembrar dela. Mas, enfim. E aí, a minha filha morreu e renasceu. nossa, que Então, susto! é uma experiência curiosa você enterrar alguém e depois alguém volta à vida. Que E a susto! segunda experiência é da morte anunciada, também que eu achei muito curioso. Estávamos grávidos para o terceiro filho. Aí eu tive um sonho em que eu já sonhava com esse bebê, que eu andava com ele no colo pela praia e tudo mais. Só que num sonho, um certo dia, ele estava muito envolto de sangue e ele sorria, como que me pedindo para não ficar triste, porque ele só precisava desse tempo. Tudo bem, eu não disse nada. Fui trabalhar. No dia eu fui atender um cliente para fazer um trabalho de transição interna. Quando voltei, estava tendo o aborto. Então, é claro que o ter anunciado de que ia embora fez muita diferença. Eu Para não estender mais, espera aí, deixa eu tirar. exatamente achei curioso de poder, como que despedir, como que estar acolhendo a escolha. Então foram essas duas experiências com Ai, que esses. legal! Muito bom. Obrigada, Obrigado também. Benter. Carla, você está aí? Bom dia. Ainda dá tempo, não quero atrasar muito. É, eu pensei em falar da minha experiência, que eu acompanhei os meus pais também. Coincidentemente, hoje é data de aniversário da passagem da minha mãe, né? Data de passagem dela, faz 2 anos. Então, eu acompanhei meu pai, os dois morreram no hospital. O meu pai, ele ficou 5 dias em estado quase morto.
Então, assim, já não se alimentava mais, né? Só mesmo tomava morfina. E, assim, foi um processo muito difícil, mas eu fiquei ali com ele, acompanhando, né? E fui avaliando os sinais vitais dele, os sinais dos meridianos, fui vendo, né? Cada meridiano ia parando, de, de pulsar, né? Até que o último foi o coração, e eu vi assim, aquele suor dele saindo pelo peito, sabe? A última energia mesmo dele saindo do corpo. E me senti também muito honrada de poder estar ali, ajudando ele nesse momento, né? Que meu pai tinha muito medo e ele não acreditava na vida após a morte. E a minha mãe também foi um processo assim, hospitalar. Por um momento eu trouxe ela para minha casa, eles deram alta, e eu senti assim, que era o sinal, eu também ia acompanhando os sinais vitais dela, e eu já sabia que ela ia fazer a passagem. Mas chegou um momento que eu fiquei com muito medo, assim, do julgamento, né? Eu sabia que ela ia fazer a passagem, eu não queria mais levar de volta para o hospital, mas eu tinha medo desse julgamento, de que, pai, a culpa foi sua, a mãe morreu porque você não levou para o hospital, coisas desse tipo, assim, né? Daí eu chamei a ambulância, levou, ela ficou entubada mais 3 dias, e eu sempre ali acompanhando, vendo também. A última visita que eu fiz para ela, eu já percebi assim, que as mãos estavam roxeando, os pés, né? Eu falei, essa noite a mãe vai. Aí a gente se emociona, tem jeito. Aí me despedi dela, assim, às 6 horas da manhã o telefone tocou, e, né, eu tinha certeza que ela tinha ido. Mas nesse momento que eu me despedi dela, eu apliquei um reiki. E nesse momento eu vi assim, ela num campo de luz, e eu vi alguns parentes chegando, que eles já tinham feito passagem, e também um anjo assim, de asas muito grande, sabe? Foi essa admiração que eu tive nesse leito de morte dela. E eu sou profissional do nascimento, né? Acompanho gestantes, acompanho parto domiciliar. E eu percebi assim, que o processo da morte é igualzinho ao processo do nascimento. As mesmas fases que a gestante passa, a pessoa que está fazendo a passagem para a morte também tem os mesmos processos, até chegar ao momento do nascimento, do renascimento, né, para a vida espiritual. E eu fiquei muito honrada assim, de ter podido acompanhar, né, esse momento dos meus pais, assim, me sentir assim, com missão cumprida, né, de ter podido estar ali com eles e auxiliar nesse momento, que não é um momento muito fácil mesmo, né, de desapego. Era essa Interessante, experiência que né? eu ia passar. Legal, hein? Isso que ela falou. Os processos do nascimento é o mesmo processo da morte. Que Sim, legal. E que bom que você acompanhou os sim. dois. Muito legal. E Obrigada, uma viu, outra Carla? coisa que eu gostaria de acrescentar é que foi assim, eu perdi em 2 anos o meu ex-companheiro, o meu pai e minha mãe. Então, assim, eu não podia viver o luto deles, porque o do meu companheiro eu tinha que auxiliar os meus filhos. O meu pai eu tinha que ajudar minha mãe. Aí, quando a minha mãe foi, eu me internei, assim, por um luto, sabe? Aí eu senti de montar uma sala de costura, eu gosto muito de costurar, e ali eu criei um personagem, que é um personagem do Bumba Meu Boi, que é um região da tamanho da floresta, que ele é uma região do Bumba Meu Boi, que chama Cazimbá. E aí todos os elementos que eu usei para a criação desse personagem foi realmente necessário. Aí que eu comecei a criar esse personagem, eu tinha muito material. Eu tinha muita coisa que eu tinha mais interessado. Então, esse momento é um momento de muita reflexão assim, da morte, né? E trazer esse luz de alegria,
Todos os personagens aqui, ele é muito especial. As crianças adoram quando eu brinco com ele, que é um Que personagem legal. mascarado, ele tem uma roupa bem colorida, né? E aí me traz essa coisa da alegria, do renascimento mesmo, né? Que legal, cara. Manda É. pra gente algumas notícias desse personagem. Não Ah, eu deu vou para mandar. escutar direito por causa do som, mas Ah, manda tá. depois Tá, notícias, tá? tá. É o Obrigada. Cazumbá, do Bumba Meu Boi. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Carla. De nada. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. É Bom que dia, tinha mais uma mãozinha, Regina. Eu não sei de quem que era. eu Oi, acho Lúcia, que era minha, mas eu tirei a mão porque eu achei que já estava demorando, podia atrapalhar. Mas eu vou falar rapidinho. Eu também já falei para meus filhos que eu gostaria de ter, de meu enterro, que fosse com festa, eles fizessem uma festa. Mas eu até falei no Instagram, uma vez eu fiz um Reels e expliquei, e falei isso, mas só que eles não aceitam de jeito nenhum. Então, daí, como eu quero muito, eu fiquei pensando aí que tem essa pessoa aí que falou do aplicativo. Eu digo, puxa vida, como que a gente poderia exigir isso? Porque eu acho que uma festa é maravilhoso. Do mesmo jeito que quando eu nasci foi uma festa, eu quero também essa outra. Era só isso que eu ia dizer. Tô nessa também, Suzete. Vamos fazer uma festa, não é? A gente tem que se unir para pessoas que pensam assim, para fazer pressão para isso acontecer. Ó, a moça que falou do aplicativo mandou no chat o aplicativo, tá? Ah, tá. Então preencha aí, Olha. eu também vou querer festa. E a Vânia também escreveu aqui, gratidão por esse momento de celebração da vida. E a Beth, muito bom, muita reflexão para a vida e para a morte. Gratidão. Mas a Suzete, gozado, né? Os filhos tinham que ter a mente mais aberta. Ela que tem a mente aberta, né, Suzete? Seus filhos já Ah, não, querem os uma coisa filhos não mais tem nada a ver. tradicional. É impressionante isso. Parece que Tá foi bom. mesmo para me provocar. Ah, então a Carla colocou o personagem que ela fez, que legal, porque tantas mortes em curto espaço de tempo é dose também, né? É, Então tá, a Carla colocou o personagem que ela fez e eu acho que é isso, né, Regina? Então vamos encerrar? Sim, Então obrigada. daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, tá? Então tá. Mais alguma coisa, Rê? Não, agradeço, Lúcia, pelo encontro. Obrigada a todo mundo. Bom domingo, boa semana. Bom gratidão a Obrigada, domingo, todos. boa Regina. semana, Obrigada, pessoal. Lúcia. Tchau. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Tchau. Muito obrigada. Foi Tchau, excelente. gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Maravilhoso. Tchau, tchau, Danilo. Obrigada. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Graças. Tchau, Maristela. Tchau, Benter, Carla. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Miriam. Beijo.